Olá, pessoal! Continuando a trabalhar com vocês os efeitos nocivos da poluição atmosférica. Na primeira aula a gente viu a questão do efeito estufa, a intensificação do efeito estufa e a destruição da camada de ozônio. E nessa videoaula a gente vai estar trabalhando outros dois processos que geram graves problemas aí para a atmosfera e também, claro, de certa forma nos atinge. A inversão térmica e a chuva ácida. Começando aqui pela inversão térmica, perdão. A inversão térmica é um fenômeno atmosférico muito comum nos grandes centros urbanos, principalmente nos grandes centros industrializados, né? Quanto mais indústrias, nós sabemos, mais gases poluentes são liberados na atmosfera. E existem vários gases poluentes, tá, gente? Não é só o gás carbônico, não. Nós temos o monóxido de carbono, os óxidos de nitrogênio, os hidrocarbonetos gasosos, tá? Todos eles são exemplos de gases altamente poluentes que são lançados aí na atmosfera, principalmente devido à industrialização. O que acontece na inversão térmica? Os poluentes eles ficam retidos nas camadas da atmosfera próximas à superfície, provocando doenças respiratórias e irritações nos olhos. Vamos tentar entender esses dois esquemas que a gente tem aqui do lado. Dois esquemas, no primeiro eu tenho o fluxo normal do ar e no segundo eu tenho o fluxo do ar na inversão térmica. O que acontece? No fluxo normal, o ar quente que se forma próximo à superfície, como ele é um ar mais leve, ele sobe, tá vendo? Ele sobe e à medida que ele vai subindo na atmosfera, a temperatura vai diminuindo e ele se torna um ar mais frio. Aí forma-se, próximo à superfície terrestre, o ar quente, a camada de ar quente, e acima as camadas de ar frio. Aí tem o ar frio e o ar mais frio. Isso permite o fluxo adequado do ar e até mesmo o fluxo de partículas, inclusive as partículas, os gases poluentes que possam estar presentes nesse ar, né? Eles vão fluindo, eles vão circulando, eles não se acumulam numa única região. Na inversão térmica, o que acontece? Principalmente nos países industrializados, nos centros urbanos industrializados, no período do inverno. É muito comum nesse período o ar frio se acumular próximo à superfície. Como o ar frio ele é denso, ele não circula, gente. Ele se mantém próximo à superfície, tá vendo? Ele fica retido ali, ó. E a camada de ar quente em cima e depois do ar quente outra camada de ar frio. Tá vendo que inverteu a situação, não é? O ar frio passa a ocupar o lugar que anteriormente era do ar quente e o ar quente passa a ocupar o lugar que anteriormente era do ar frio. Quais são as consequências disso? O ar frio ele é denso, então ele não circula com facilidade. E o que vai acontecer? Todas as partículas poluentes presentes na atmosfera vão se concentrar próximo à superfície, tá vendo? Essas partículas não circulam, se acumulam ali naquela região, então o ar fica extremamente denso, não é isso? Às vezes até difícil de ser respirado, então por isso que a inversão térmica é um grave problema aí nos grandes centros urbanos, né, em regiões frias, muito industrializadas. Por quê? Os poluentes tendem a se acumular próximo à superfície terrestre, uma vez que o ar frio ele é muito denso e ele não circula da maneira correta. Então, isso vai provocar doenças respiratórias, irritações nos olhos e uma série de outros fatores, de outros sintomas ligados aí ao acúmulo de poluentes próximo à superfície terrestre. E o outro problema que a gente tem para falar é sobre a questão da chuva ácida. Que isso, professora? Vai cair ácido da chuva? Não é bem assim. Vamos tentar entender como é que se forma a chuva ácida. Primeiro, a queima de combustíveis fósseis, né, como o óleo diesel, a querosene, a gasolina, libera gases chamados de gases ácidos. Os gases ácidos, eles são assim chamados porque ao reagirem com a água presente na atmosfera, eles formam ácidos que entram na composição da chuva. São eles o dióxido de enxofre, que é esse aqui, ó, cuja fórmula é SO2, o dióxido de nitrogênio, NO2, o gás carbônico, né, o dióxido de carbono, como a gente fala, também entra em cena aí novamente como vilão. O que acontece?
atividade das indústrias, né, a queima de combustíveis fósseis, liberam esses gases poluentes que, ao entrar em contato, não é isso, com a água presente na atmosfera, eles vão reagir com essa água e formar ácidos que entram na composição da chuva. Só que, é claro, em pequenas quantidades, mas isso já vai alterar de maneira significativa o ambiente. Essa chuva, ao cair no solo, ela vai afetar o solo, né? Destruir as plantas, vai afetar edifícios, estátuas, polui as fontes de água, polui o solo e gera, como a gente vai ver também, consequências para o nosso organismo. Tá? Olha aqui, ó, efeitos nocivos da chuva ácida no ambiente. Então, a chuva com uma concentração ácida além do normal, ela pode, ao se infiltrar no solo, ela torna o solo ácido, o que dificulta o desenvolvimento da vegetação, contribuindo aí para a proliferação de áreas desérticas. O acúmulo de ácidos, não é isso, na água dos rios, dos lagos, provoca a morte de diversos seres, como os peixes aí que morreram em virtude da chuva ácida. E para nós, não é isso? Além, claro, de todas essas consequências ambientais, nós temos problemas com as nossas edificações, com as estátuas. Estátuas feitas de mármore, não é isso? O mármore é proveniente do calcário, como a gente vê aqui nessa figura. Quando a chuva é ácida, com o passar do tempo, olha o que vai acontecendo, gente. Ela vai totalmente sendo corroída, tá? Claro que isso é ao longo do tempo, isso não vai ocorrer numa chuva só, não vai querer dizer que a gente vai se expor à chuva e a nossa pele vai derreter, não é bem assim, tá? Isso é efeito cumulativo, que são vários e vários anos de chuva ácida que fez com que essa estátua se corroesse dessa forma. E aqui a gente tem os efeitos da chuva ácida na nossa saúde. Eu procurei trazer para vocês apenas os principais efeitos. Nariz e garganta, mais casos de asma e sinusite. Você já sofre com esses problemas respiratórios, eles se intensificam devido à chuva ácida. Olhos, maior probabilidade de conjuntivite, né? Inflamação da conjuntiva, uma membrana que reveste os nossos olhos. Os brônquios, né, que fazem parte aí do nosso sistema respiratório também, maior predisposição à broncopneumonia, até pneumonia favorecida aí pela chuva ácida. E o coração, a incidência maior de doenças cardiovasculares também tem a ver com o aumento de casos de chuva ácida, tá? Então, a chuva ácida, ela, assim, não quer dizer que ela é corrosiva, não, mas ela é gradativa. À medida que ela vai se acumulando no ambiente, ela vai provocando danos para o ambiente e para os seres vivos, inclusive nós. Novamente, essa chuva ácida ela é produzida quando na atmosfera são lançados gases ácidos provenientes da queima de combustíveis fósseis, como a gasolina, o óleo diesel e a querosene, que eu já falei para vocês. Esses gases reagem com as moléculas de água presentes na atmosfera e produzem ácidos em pequenas concentrações, mas que se acumulam na chuva e gradativamente, né, com o passar do tempo, enquanto isso está se repetindo, a chuva ácida vai se acumulando no ambiente e ela vai provocando sérios danos, tanto para o ambiente, tanto para os seres vivos como nós, tá bom? Então, agora que você já conhece alguns efeitos nocivos, né, gerados pela poluição, no caso aí, pela poluição atmosférica, você tem nas mãos, né, a próxima, aliás, essa geração agora, vocês têm como meta repensar as atitudes, né, e garantir a preservação do ambiente. Então, a preservação do ambiente é essencial para a nossa sobrevivência. É preciso termos a consciência que a natureza precisa de nós e nós precisamos dela. Seja um defensor da natureza, tá bom? Então, vamos procurar criar alternativas para garantir o desenvolvimento econômico e social, mas sem agredir tanto o meio ambiente. Lembrando que, se eu estou agredindo o meio ambiente, eu estou agredindo a mim, não é isso? A nós mesmos e aos demais seres vivos. E lembrando que nós estudamos um pouquinho das relações ecológicas, onde um ser depende do outro, tá bom? E nós também dependemos dos recursos ambientais. Então, seja um defensor da natureza. Valeu, galerinha! Até a próxima. Se você gostou, dê o seu like e participe sempre do nosso canal. Tchau, tchau!